Olá, meus queridos arianos, bem-vindos a Almas do Universo e bem-vindos à nossa leitura para o mês de maio. E para quem não me conhece ainda, me chamo Márcia, sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva, assim você recebe os vídeos quando são postados. E lembro também que essa leitura não vai servir para todo mundo, então pegue aquilo que é bom para você, o que não for, deixa para lá porque significa talvez que não seja a sua leitura. Mas sempre tem algo positivo, né, que você talvez goste de ouvir. Então vamos lá, meus queridos arianos, ainda não saímos, né, da energia do mês passado, porque quando é um eclipse e esse Mercúrio retrógrado aí que acabou, mas ele ainda fica reverberando aí alguns dias, né? E aí, com quem foi bastante afetado, ele ainda vai seguindo na consequência do que aconteceu, tá? Então, se segura aí. Muito bem, meus queridos. E o que nós temos aqui na energia central para vocês no mês de maio é o quatro de espadas, tá? Quatro de espadas é uma carta de relaxamento, de meditação, de se livrar um pouco do estresse. Porque o que acontece? Muitos de nós passamos um mês estressadíssimo no passado, agora, em abril. E muita coisa que talvez você tivesse se programado não deu muito certo, e agora você tem que tomar posicionamento sobre isso, né? Então, aqui ele fala, momento de reflexão, sabe? Se acalme um pouco naquela energia que estava ali toda te perturbando ali, né? Então, mesmo que você talvez não tivesse sido afetado, o que é muito difícil porque todo mundo teve um pouco de problema, né, nesse mês de abril, mas se você não foi afetado, mesmo assim, pratique isso, pratique essa meditação, essa coisa boa. Então, é uma energia que está aqui para te acalmar, para te dar horizontes. Também, se você está passando por uma fase um pouco difícil, um pouco complicada, é uma energia que ela diz, relaxa que vai dar tudo certo, que eu vejo que alguns de vocês ainda estão bem estressados aqui. Vamos colocar aqui para ver o que nós temos. Então, para clarificar, esse quarto de espadas, você tem o as de espadas, você tem o nove de paus e você tem o nove de espadas. Então, realmente, ainda alguns de vocês estão bem estressados, algumas coisas ainda não estão dando muito certo, né? Mas, assim, o que você pode resolver, eu tenho certeza que você já tomou as providências. Então, não entre em desespero. Você está pronto para ir para um outro nível, um outro estágio. Então, é isso que essa carta pede. Por isso que ela está aqui na sua energia central. Relaxa. Não é momento de desistir nem de desanimar, é momento de você investir o que você precisa, porque as portas se abrirão mesmo com dificuldade. O Ás de Espadas aqui, ele denota um caminho que você talvez esteja encontrando certas dificuldades, seja de adaptação, seja das respostas ou das atitudes que vêm em direção a você. Mas assim, não se dê esse peso, tá? Se liberte, porque aqui ele fala que você vai ter essa compensação no futuro, tá certo? Então, agora para a tua energia de desafio, você tem a roda da fortuna, né? A roda da fortuna é uma carta que ela começa a desatar. Então, veja só, como ela está bem alinhada, ela tá contando a historinha, ela está dizendo, olha, você vai passar por essa fase aqui, se adapte a isso, faça as mudanças que você precisa, mas olha só que legal. Você vai entrar num período em que as coisas começam a desatar. Então, o teu desafio aqui é você ter essa paciência para você saber o tempo certo, né? Fazer as mudanças que você precisa da forma como é mais conveniente para você, tá? E se não der daquele jeito, espera, respira fundo, que dá. Então, olha só, para clarificar essa roda da fortuna, você tem o Sol, você tem o quatro de ouro e você tem a carta do sonhador.
A carta do sonhador me diz que você precisa acreditar em você e precisa fazer os movimentos necessários ali que estão ao seu alcance. Se saiu do seu alcance, Áries, relaxa. Você não pode fazer nada, depende de outras pessoas, depende de uma situação. Então não é o momento de você se estressar. Coloca no universo aquilo que você quer e pronto, confia. O 4 de ouro aqui me fala de apegos exagerados. Talvez alguma coisa que você ainda tenha muita resistência, você está tendo uma dificuldade para deixar para trás. Não faça isso. Se está pedindo para você deixar para trás, e se as coisas se movimentam em direção a outro rumo daquele que você tinha planejado, olhe para isso. Por isso que essa hora da fortuna está no seu desafio, porque eu sinto resistência, eu sinto que você não está, talvez, entendendo esse processo. Então, reflita um pouco melhor. Porque olha só, o sol, ele está aqui, ele está jogando luz aonde você precisa olhar com mais atenção. Talvez você não tenha se dado conta ainda de alguma coisa que é importante, tá? Então, olhe para isso, porque eu vejo alguma felicidade, alegrias, né? Algum alívio vindo na sua direção, mas você precisa se libertar disso, ok? E aí, olha só, na carta da espiritualidade, você tem fevereiro. Então, alguma coisa em fevereiro aqui vai trazer algumas respostas ou algum acontecimento bastante importante. Os ventos vão soprar mais fortes para alguns de vocês aqui em fevereiro. Então, coloque isso na sua mente, alguma coisa que você vai mudar, transformar a sua vida em fevereiro, tá bom? Aí você tem, deixa eu pôr meu óculos aqui agora, você tem o leque, né? E ele fala romance, celebração, festas. Então, há uma possibilidade grande aqui de você se divertir mais depois desse período de escassez aqui. E aí você tem a torre. A torre, ela fala sobre uma fundação sólida, sucesso com muito esforço. Olha só como ele diz exatamente isso. Então, calma, que você vai formar a sua base sólida. Você só tem que ter coragem e firmeza, tá? E os esforços, obviamente. Aí você tem a carta da raposa. E ela diz assim: recursos que você pode ter disponível na sua mão e que eles podem, com certeza, contribuir muito para as suas posições no futuro. Então, se você tem a intenção de fazer alguma coisa, talvez esteja na hora ali de você olhar as possibilidades, porque isso pode gerar situações positivas para você no futuro, nas decisões que você vai fazer, no seu currículo, seja lá qual for. Então, ele fala, preste atenção nos recursos que estão disponíveis para vocês, tá? E aí, a primeira carta que nós temos aqui é o Cavaleiro de Espadas. Olha só, isso daí é clareza, é você ter foco, é você querer ir atrás daquilo que você realmente acredita, naquilo que você confia, naquilo que lhe traz toda aquela vibração interna, aquela alegria. Mas às vezes nem tudo está tão favorável para isso. As coisas ainda estão intrincadas. Lembra que eu falei no começo da leitura que todos nós ainda estamos com uma energia lá de trás. Então essa energia ela ainda fica reverberando ali. Então esse mês ele não vai ser um mês assim muito fácil para algumas pessoas. Ele ainda vai trazer algumas dificuldades, tá? Mas isso não pode ser um impedimento para você. Você pode fazer toda a diferença no meio de uma multidão, tá? Então aqui ele me diz que sim, que você não pode perder a sua vontade. E eu vejo alguns de vocês com muita determinação. Como eu disse, a área está muito bom. Então vamos lá, meus queridos, vamos ver o que ele clarifica aqui. Então, para clarificar isso, você tem aqui o 10 de ouro, você tem o 2 de paus e você tem o 3
ouro, tá? Então, olha que interessante. O 10 de ouro, ele me fala que a conquista que você quer, ela vai chegar, talvez esse mês ele seja o início de um processo para que você consiga os seus esforços. E essa, esse 10 de ouro, ele não precisa ser necessariamente alguma coisa sobre dinheiro. Ele pode ser alguma coisa relacionada à sua felicidade, aquilo que vai te completar, que vai te dar alegrias, tá? 2 de paus, ele me fala que talvez você tenha escolhido algo aqui, não há muito tempo atrás, que você não está plenamente satisfeito com isso. Então, é ok você mudar de ideia, Áries, tá? É ok você reconhecer que não foi bem isso e partir para uma outra. Esse cavaleiro de espadas, ele pode ser isso. É você ter feito uma escolha e você viu que não era isso que você queria. Então você está fazendo outras mudanças aqui, tá? E o 3 de ouro. 3 de ouro, aqui ele simboliza muitas coisas que você faz, talvez contratos que você vai assinar, situações em que você vai fazer algumas parcerias que podem ser muito benéficas. Essas parcerias não necessariamente podem ser somente para trabalho, mas para alguma coisa diferente que você vai fazer com mais algumas pessoas e que de repente pode ter um retorno bastante favorável. Alguma experiência, algum trabalho juntos, não importa. E também pode ser relacionamento, um relacionamento que talvez envolva negócios, tá? Você pode conhecer uma pessoa no trabalho, você pode estar também assinando um contrato de casamento. Então, esse 3 aqui, ele está trazendo uma possibilidade bem abrangente para vocês. Veja como isso se encaixa. Mas aqui ele fala bem forte assinatura de contrato, tá? Aí você tem a Rainha de Ouro. A Rainha de Ouro é uma carta de generosidade, é uma carta de pessoas muito fortes, de pessoas que sabem o que querem, de pessoas que têm, que são bastante organizadas, né? Eu acho que isso aí tem muito a ver com a energia sua. Pode ser também que você esteja lidando com alguém do signo da Terra, né? Mas eu vejo aqui para alguns de vocês uma oferta de trabalho chegando. E pode ser uma proposta até que você consiga negociar um salário. Talvez não tudo aquilo que você quer, mas alguma coisa que chegue perto do teu desejado, tá? Mas vamos clarificar aqui. Deixa eu ver. Então, olha só, para clarificar isso, você tem a temperança, você tem a carta do mundo e você tem o 4 de copas. O 4 de copas me diz que alguns de vocês talvez até tivessem desistido, sabe? Aquele negócio que você disse, isso aí não vai dar certo, eu não vou ficar esperando, mas no fundo, você tinha uma esperança, né? Seja de relacionamento, seja de trabalho. Então ele fala, preste atenção antes de você desistir, antes de você ficar deduzindo o que aconteceu. Espere pela verdade, tá? Espere pela verdade e olhe isso com direcionamento, com clareza, pelo amor de Deus, tá? E aí você tem a temperança. A temperança me diz, se você tem consciência daquilo que você faz e que você está no caminho certo, você está naquela sintonia de fazer o que é certo, de entender o significado das coisas, tudo se encaixa. A química é perfeita, o tempo é sincronizado. Então, sabe, se atenha a isso, se atenha às coisas que vêm ao seu redor. A temperança é sempre uma carta que ela fala sobre paciência, mas mais do que isso, é um olhar com paciência para as coisas, para você pegar os pontos necessários. E aí você tem a carta do mundo. A carta do mundo é uma carta de mudança, de você conquistar alguma coisa. Você pode ter pago alguma coisa, comprado alguma coisa que foi muito importante para você, mas também ela fala que está na hora de você virar a página,
que você fechou um ciclo. Então está na hora de você seguir adiante, porque você tem outras coisas a conquistar, outras coisas a fazer. Então, se você é daquelas pessoas que está ali revivendo todo aquele negócio, dia após dia, mágoas, por que que isso não deu certo? Ou então, agora eu conquistei isso aqui, não preciso fazer mais nada. Não, você tem que continuar tendo sonhos, você tem outras ambições, vá em frente. Áries não para, tá? Então aqui ele me diz uma mudança bastante interessante. E aí você tem o 3 de paus, tá? 3 de paus é uma carta de realização daquilo que você vê chegando. Talvez você nem veja isso ainda, mas você tem aquele sentimento gostoso que diz: olha, está acontecendo alguma coisa, eu sinto que está acontecendo alguma coisa. Então, essa é uma carta de realização. E se você está esperando alguma coisa, talvez é hora de você tomar um passo e ir em direção a isso. Não precisa você ficar esperando. Você pode ir atrás, sim, do seu sonho. E para clarificar isso, você tem aqui o julgamento, você tem o ás de ouro e você tem o cavaleiro de paus, tá? Cavaleiro de paus está dizendo, é ok você ir atrás das coisas, é ok você avançar um pouco o sinal, mas não vá com tanta pressa. Dá uma testada, vê se né, tá na hora, né, se for relacionamento, se for trabalho, não importa. Dá o seu ar da graça, dá a segurança que você precisa, dá um follow-up, veja lá, mostre as caras, diga que você está interessado, mostre o seu interesse, mostre a sua dedicação, tá? A carta do julgamento fala assim, é o chamado, é aquilo que está dizendo para você, olha, saia desse conforto, vá fazer o que você precisa, porque ali nessa situação você nem está confortável. Você talvez esteja um pouco bloqueado, mas está na hora de liberar isso. E aí você tem o Ás de Ouro, né? O Ás de Ouro é uma carta em que os caminhos se abrem. E para alguns de vocês é sim uma proposta de trabalho bastante interessante, mas mais do que isso, é uma possibilidade de uma mudança bastante interessante na sua vida. Então, abrace isso. Mesmo que você não veja possibilidades de mudança, a mudança começa por dentro de você. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. É quando você expressa aquilo que você quer. É quando você luta por aquilo que você quer sem ter que depender de uma pessoa para te dar esse incentivo. Você mesmo tem o seu apoio, tá certo? E para a gente fechar essa leitura, vou colocar uma carta aqui do oráculo para ver qual que é a mensagem final para vocês. Ó, tem um gatinho miando aqui, mas é o seguinte, já é um senhorzinho, e vocês sabem que eu alimento alguns animais aqui, e ele tinha sumido. E teve uma briga muito feia, a gente não sabe se era ele que tinha sido machucado, porque a gente não teve tempo de ver. E esse gato sumiu por uns 10 dias, mais ou menos, e a gente não sabia o que tinha acontecido. E eu falei para uma gatinha, que ela vem sempre, que ela é mais dócil, falei para ela, vá buscar ele e diga para ele voltar, porque ele tem comida aqui, ele tem água, e se ele está machucado, ele tem que voltar. Olha, eu falei isso para ela ontem. Ontem à noite ele voltou. Então ele está chorando aqui, a gente não sabe se é dor, mas ele não deixa a gente pegar. A gente já colocou o Marapuca ali, mas ele é esperto, ele já é velhinho, então ele não entra. E a gente não tem como dar remédio. Então a gente está vendo aí chamar o pessoal para ver se pega ele para ajudar ele, tá bom? Então vocês estão escutando o miado, é ele, tá? Ele fica entre a minha casa e minha casa da vizinha aqui. Mas ele está sendo atendido. Então tá bom. Então vamos lá. Aí você tem aqui a carta de limpar o espírito e a mente, né? Voltamos na carta da carta que abriu você. Relaxe. Olha só como a tua leitura fechou. Ela começa de um jeito e ela fecha de outro. Porque aqui ele tá dando sinais para você que as coisas vão mudar e você vai ter esse tempo de relaxar, de se curtir, de dizer assim, ufa, ainda bem que passou, ou pelo menos eu já tenho algumas respostas que eu preciso.
Então, olha como tá redondinho. Começa com uma carta e termina basicamente com a mesma carta, mas só que agora ela mostra que há um resultado, que há uma definição, tá bom? Então, meus queridos arianos, era isso que eu tinha para vocês. Um grande beijo. Eu vejo vocês nas próximas leituras. E não esqueça de deixar o seu like e os seus comentários, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, luz e paz e um mês excelente para vocês. Calma, calma que as coisas se ajeitam. Tchau, tchau.